Que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Gente, vocês estão percebendo a contundência disso aqui? Nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Essa sanção agora dos vistos é a parte da sanção da lei Magnitsky, que virá sobre o Alexandre de Moraes. Então, as coisas só se avolumam. Não me parece, por mais que eles façam cantar cá para fora de que eles não estão preocupados, eu acho que a realidade é bastante diferente. Eles nunca imaginaram que chegasse a esse ponto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Inimigo da liberdade não será perdoado. Governo Trump amplia pressão contra Moraes com publicação em português. É isso mesmo. O governo dos Estados Unidos voltou a pressionar publicamente, de maneira indireta, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Desta vez, com uma publicação em português. A mensagem veiculada nesta quinta-feira nas redes sociais do Bureau para Assuntos Ocidentais, órgão ligado ao Departamento de Estado norte-americano, afirma, abre aspas, que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado, fecha aspas. A frase foi publicada uma semana após o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, aliado do presidente Donald Trump, afirmar que há grandes possibilidades de Alexandre de Moraes ser alvo de sanções com base na chamada Lei Magnitsky. A legislação autoriza o governo americano a punir estrangeiros considerados responsáveis por violações graves de direitos humanos ou censura. Foi um claro recado a Alexandre de Moraes. A batata está assando. Donald Trump enviou uma carta secreta para Alexandre de Moraes no início desse mês, em que ele deu uma bronca no ministro do STF. É inacreditável, gente, é bomba atrás de bomba. Quando a gente acha que depois da tempestade vem a calmaria, não. Vem mais notícia explosiva, mas pelo menos essa é muito boa. Olha só, o maior jornal do mundo, The New York Times, revelou um segredo vergonhoso de Alexandre de Moraes, daqueles que eu aposto que o ministro não queria que ninguém soubesse. Que ele foi repreendido, ele tomou uma bronca, uma verdadeira mijada do próprio Trump em segredo, no início desse mês. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, que bronca secreta foi essa que Trump deu em Moraes? Segundo, como que o Trump ameaçou de novo o Moraes e o STF ontem, por meio da rede social X? E para fechar, eu vou te explicar como fazer sentido de tudo isso. Por que veio esse novo recado e como que a gente deve entender essa sucessão de avisos. Então esse é o nosso encontro com justiça, ele está flamejante de tão quente. Assiste comigo para começar a esse resumo dessa história que foi feito pelo portal Metrópolis. Olha aí. Uma reportagem do jornal The New York Times, publicada nesta quinta, revelou que o Departamento de Justiça do governo americano enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes repreendendo o magistrado por uma ação tomada contra uma rede social americana. De acordo com a carta divulgada em matéria do jornalista Jack Nickas, o Departamento de Justiça enviou a correspondência para Moraes neste mês, repreendendo-o por ordenar que a Rumble, uma rede social americana popular entre os conservadores, bloqueasse as contas de um usuário específico. O The New York Times relata que teve acesso a uma cópia do documento que não havia sido divulgada anteriormente. O Departamento de Justiça informou ao juiz Moraes que ele poderia aplicar as leis no Brasil, mas que não poderia ordenar que empresas tomassem medidas específicas nos Estados Unidos. Procurada pelo jornal americano, a assessoria do magistrado disse que não comentaria o assunto. Rumores sobre possíveis sanções ao ministro do STF ganharam forças nos últimos dias, desde que o próprio secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou no Congresso dos Estados Unidos que punições contra um membro do STF eram muito prováveis. Esta semana, o governo dos Estados Unidos divulgou uma nova política de sanções, que teria como alvo oficiais governamentais que censuraram cidadãos americanos. Ao Metrópolis, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou que, no momento, não tem informações a compartilhar sobre quais indivíduos serão alvo das sanções. Para mais informações... Gente, é isso aí, ó. É claro que o Moraes ele não vai comentar essa notícia, não vai comentar essa carta que ele recebeu. Afinal de contas, quem tem toga tem medo, né, ministro? Gente, eu preciso abrir com vocês essa matéria do New York Times, porque ela é imperdível. Dá uma olhadinha aí, ó.
Uma nova política do governo dos Estados Unidos que restringe vistos para autoridades estrangeiras, considerada uma restrição à expressão online, parece ter sido elaborada especificamente para o juiz Alexandre de Moraes. Gente, de novo, é o New York Times. Eu quero ver quem vai dizer agora que o New York Times está fazendo tic-tac ou está fazendo fake news. E o que essa matéria revelou? Ela revelou que o governo americano mandou uma carta repreendendo o Moraes e dando uma verdadeira bronca no ministro por conta das suas ordens de censura ilegais que ele tentou impor lá nos Estados Unidos, como o bloqueio dos perfis do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, do Rodrigo Constantino e a desmonetização dos canais deles. E o que o Moraes fez então? Ele ficou, gente, pianinho, caladinho. E a gente descobre mais, que isso tudo foi antes do anúncio das sanções. Agora as coisas estão se encaixando, elas estão fazendo muito mais sentido. O governo Trump ele chegou até a avisar Moraes para parar com as ilegalidades, mas o ministro não parou, ele continuou. E foi por isso que o Marco Rubio veio a público na semana passada, em pleno Congresso americano, e deu outro recado, dizendo que existem grandes chances de punições. Estamos avaliando, mas Moraes e o STF não só persistiram nos abusos, como dobraram a aposta, mandando abrir um inquérito criminal contra Eduardo Bolsonaro. Aí depois disso, veio o Marco Rubio de novo e anunciou nessa semana a nova política de Estado americana para barrar censuradores que quiserem entrar nos Estados Unidos. E mais um recado para Alexandre de Moraes. E lembrem que essa nova política ela foi divulgada pela Embaixada Americana no Brasil. E agora veio a cereja do bolo. Caiu mais essa bomba na nossa cabeça, ou melhor, numa cabeça aí lisinha e brilhante do Supremo Tribunal Federal. Porque o Trump ele deu essa bronca no Moraes lá atrás, no começo do mês. Então você está entendendo que houve um encadeamento de avisos e reações? Você conseguiu captar isso? Isso me leva direto para o meu segundo ponto. Como parece que o Moraes e o STF não entenderam o recado, eles fecharam seus ouvidos para os avisos, o Trump aí fez uma nova ameaça ontem, em alto e bom som. E mais, em um português claríssimo, claríssimo. Dá uma olhadinha aqui comigo nesta publicação de um órgão do Departamento de Estado americano que repostou Marco Rubio, que é o secretário de Estado, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos. E preste atenção, esse órgão americano do Departamento de Estado, um órgão americano, postou isso em português. Leia aí comigo, ó. Que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Gente, vocês estão percebendo a contundência disso aqui? Nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Gente, é um órgão do Estado americano, num site oficial deles, no perfil oficial, postando isso em português. Por que será, hein? Para bom entendedor, meia palavra basta. Será que o governo americano escreveu essa mensagem em português porque eles queriam avisar algum juiz lá de Portugal, que alguém de Portugal lesse? Será que tem algum ministro do Supremo português instalando um regime de censura por lá? Olha, eu não tô sabendo, vocês estão? Pra quem que é isso aqui, hein? Conta aí pra mim nos comentários, pra quem que você acha que é isso aqui? Que difícil de adivinhar, né? E olha mais, pra fechar, como entender esse novo aviso feito pelos americanos? Se você observar, essa mensagem de ontem, ela veio logo depois de sair a notícia de que o STF marcou para quarta-feira que vem o julgamento da regulamentação das redes sociais. E tudo indica que não vai passar da semana que vem sem que a censura se instale de vez no Brasil. Então, aproveite enquanto pode as redes sociais e a internet livre. Na minha interpretação, isso aqui, gente, parece um derradeiro aviso do governo americano para que o STF não se coloque como inimigo da liberdade de expressão dos americanos ao regulamentar as redes sociais e ao responsabilizar as Big Techs na semana que vem. Afinal, essas empresas aí são todas americanas. E mais, gente, como fazer sentido de tudo isso que a gente falou? A própria matéria do New York Times expondo esse segredo vergonhoso aí do Moraes, de que ele tomou bronca do Trump, ela também parece um recado, e um recado claro. Sabe o que isso está parecendo? Que o governo Trump está se posicionando e colocando todas as peças do tabuleiro do xadrez para deixar tudo muito claro publicamente que por falta de aviso não foi. O Trump ele quer deixar claro que os Estados Unidos tentaram de tudo, que foram diplomáticos, que avisaram, mandaram cartas, mandaram alertas, tweets em português, mas não adiantou nada. E Moraes e o STF continuaram a cometer seus abusos. E por que o governo americano está fazendo isso, Deltan?
é para que depois, quando eles tacarem as punições da Lei Magnitsky na cabeça dos violadores de direitos humanos do STF, ninguém venha querer dizer que não foram avisados, ou que as medidas foram muito drásticas. Foram avisados sim, mas preferiram pagar para ver. Brasília começou a ficar preocupadinha agora no começo da noite, porque o Bureau of Western Hemisphere Affairs dos Estados Unidos fez uma repetição da mesma publicação do dia anterior do Marco Rubio. Só que dessa vez o texto um pouquinho diferente, mas dizendo a mesma coisa. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, o secretário Marco Rubio anunciou uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices da censura de americanos. Os americanos repetem: a liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. E o recado agora é diretamente para o Brasil, porque a mensagem também foi repetida em português. Bom, para quem não entende inglês, né? Português dá uma ajudinha. A decisão dos Estados Unidos de restringir vistos a autoridades que violem a liberdade de expressão repercutiu entre os críticos do ministro Moraes. Marco Rubio anunciou que os Estados Unidos não aceitarão de jeito nenhum ordens judiciais contra cidadãos americanos por postagens dos Estados Unidos. O CEO do Rumble, Chris Pavlov, provocou Moraes perguntando se a plataforma pode voltar ao Brasil. Até pode, né? Mas vai ser censurada de novo. Jason Miller, conselheiro de Trump, compartilhou um comunicado marcando o perfil inativo do ministro Moraes no X. Eduardo Bolsonaro espera que a restrição seja no início do processo maior para enquadrar o ministro na Lei Magnitsky. E sanções poderiam bloquear bens de Moraes, impedir transações com instituições financeiras americanas e há a expectativa que ela também atinja outros ministros do Supremo e seus familiares ou esposas que têm escritórios de advocacia. Esse que é o grande susto que continua assombrando Brasília. O pessoal já deve estar preparando aí, criando 1000 artimanhas para fugir das sanções, mas parece que não tem muito jeito não. Por enquanto, é fingir que não vem sanção nenhuma e mostrar força e poder e manter a aposta dobrada. Não é isso, Sepúlveda, que estão fazendo? Olha, eu não sei se estão fazendo muito isso na realidade, porque eles podem estar dizendo cá para fora que estão apostando nisso, estão dobrando a aposta, mas veja bem, hoje o post, o tweet que você leu há pouco, ele é encabeçado por uma afirmação em português que nenhum inimigo da liberdade será perdoado, em português. Portanto, isso foi dirigido claramente para o Brasil. E o Jason Miller, ele, o assessor especial do Trump, ele disse algumas semanas atrás, num tweet, que o Alexandre de Moraes era a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. Então, tudo isso vai convergindo para um problema que só vai crescer. Por quê? Porque todas as pessoas, é claro que nós estamos olhando o Alexandre de Moraes, nós estamos olhando o próprio Supremo, as políticas do Supremo de censura, mas nós não podemos esquecer o seguinte: isso tudo fazia parte e faz parte de uma articulação internacional que tinha a mão da USAID, que era a implantação em vários países do sistema de censura. E o Alexandre de Moraes era o cabeça desse esquema
não só no Brasil, mas internacionalmente. E, portanto, o golpe sobre ele é um golpe que não é tão inofensivo e não dá tanto para dobrar a aposta. Ontem, por exemplo, o advogado do Rumble, numa entrevista a um órgão de imprensa do Brasil, dizia o seguinte: essa sanção agora dos vistos é a parte da sanção da lei Magnitsky, que virá sobre o Alexandre de Moraes. Então, as coisas só se avolumam. Não me parece, por mais que eles façam cantar cá para fora de que eles não estão preocupados, eu acho que a realidade é bastante diferente. Eles nunca imaginaram que chegasse a esse ponto. E essa mensagem do setor sul do Departamento de Estado norte-americano para o Hemisfério Sul, bem clara. Que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. Serrão, queria lembrar o discurso épico, né, que o vice-presidente J.D. Vance fez em Munique, na Conferência de Segurança, já ali colocando o tom que o governo Trump teria, criticando bastante, né, toda a União Europeia, na verdade, todos os países da Europa. Era uma conferência sobre segurança. Ele foi lá e falou durante, acho que 14 minutos, né, foi em fevereiro, 18 minutos, é um discurso, assim, recomendo muito quem não assistiu, que assista na íntegra, que ele critica o que está acontecendo com a Europa agora. A gente já viu aqui falando do Chega, mas é exatamente esse sentimento que está acontecendo na Europa e que as pessoas tentam abafar. A Europa tem uma legislação, né, de repressão à internet um pouco similar ao que o governo brasileiro está tentando fazer. O governo brasileiro se espelha, fala bastante que na Europa isso já foi regulamentado e que aqui não tem por que a gente não regulamentar nos mesmos moldes. O que a gente está vendo são as empresas de tecnologia querendo sair de lá, sufocando a inovação, uma crítica enorme. E, claro, a maioria dessas empresas, né, as redes sociais, as big techs, elas são americanas, então a gente já vem vendo essa ofensiva do governo americano já no começo. E aí agora, né, Marco Rubio, está todo mundo esperando isso para as sanções aí em relação ao ministro Moraes. Não é só ele, né, tem delegado da Polícia Federal, que também foi denunciado por parlamentares brasileiros lá nos Estados Unidos, mas isso não é, né, muita gente estava achando que isso ia ficar específico ao Brasil, e agora Marco Rubio coloca isso como qualquer oficial de qualquer país será prejudicado por né, esses atentados à liberdade de imprensa, a qualquer processo que cidadãos americanos tenham, principalmente por falas dentro dos Estados Unidos. A gente tem jornalistas brasileiros, né, o próprio Consta, que não pode estar aqui com a gente, que teve, né, os perfis censurados por aqui, só quem tivesse VPN podia ver ele falar, cidadão americano. Então a gente vai começar a acompanhar o governo americano indo para cima dessas medidas e prejudicando. É importante falar que isso não é dentro do Brasil. Os brasileiros vão ficar impedidos de ter relações com empresas americanas. E aí a gente não vai mais poder, infelizmente, o ministro Moraes não vai mais poder baixar aplicativo na loja da Apple. E, claro, né, todas as sanções em relação ao sistema bancário, que é em dólar, e todas as plataformas, todas as bandeiras de cartão de crédito que são americanas.